Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e esse é o BFAS Podcast, o podcast onde a gente fala de Fórmula 1 e de outras coisas legais. Olá! Oi! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Tudo bem, meus bens? Muito obrigada pela companhia em mais uma semana. Se você está nos vendo pelo YouTube, já aproveita e se inscreva no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo. E se estiver no Spotify, avalie o nosso episódio ao final dele, por favor. E vocês sabem que sempre que começa um novo episódio do BFAS Podcast, a gente precisa lembrar que se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. E eu quero saber se serviu pra amenizar a ansiedade de qualquer pessoa esses testes de Barcelona. Ai, mais ou menos, né, gente? Mais pra menos do que pra mais. Mais pra menos do que pra mais. É, mas no episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre o começo dos testes da temporada de Fórmula 1. A gente vai falar também sobre a saída do Gigi da Williams, sobre o atraso da Williams. A gente vai responder vocês ao final do episódio. A gente vai ter falar Christian sobre Horner na Alpine. Christian Horner na Alpine, Matcha Boy na Fórmula 1. Finalmente um Matcha Boy na Fórmula 1. Múltiplos Matcha Boys, né? Tá. A gente espera. E Kimi Antonelli carregando a tocha olímpica. E outras cositas más, porque vocês sabem que muitas coisas saem da nossa cabeça a partir de agora. Claramente, vários assuntos pra gente comentar nessa semana. Eu acho que o que a gente tá mais na nossa cabeça, assim, nesse momento, são os testes que começaram hoje, no nosso dia de gravação. Na terça, ainda estão acontecendo testes. Isso. Que eu já acho que a gente... Olha, aquela coisa de... a gente não pode ficar dando muita bola porque rolam nos testes. Porque as equipes estão testando coisas diferentes. Exato. Né? Vai ter sempre a equipe que vai correr com menos combustível no carro pra ficar mais rápida e dar um susto. Vai ter a que vai estar mais pesadinha pra dar um susto e na verdade ela tá bem rápida. Tudo bem, eu entendo isso. Mas hoje, segunda-feira, o dia que nós estamos gravando esse podcast, Gabriel Bortoleto foi o mais lento. Então, não vale nada. Não, isso aí é tudo mentira, gente. Mas é real, isso de comparar as coisas, a gente tem que ter muito cuidado enquanto estiverem rolando os testes, porque de fato as equipes estão testando coisas muito diferentes. E essa temporada em específico, pela troca de regulamento, atenção, o vídeo do novo regulamento sai na quinta-feira. Eles estão tendo mais dias de testes. Sim, mais do que a gente teve ano passado, por exemplo. Isso aí, porque basicamente eles estão também entendendo como os carros estão funcionando, né? Inclusive, eu li um artigo bem legal no The Race sobre isso, que dizia que um dos motivos pelos quais essa primeira bateria de testes das 3 que a gente vai ter no pré-temporada, porque ela é privada. Justamente porque existe essa antecipação de que a primeira hora em que eles vão sair com esses carros na pista, a gente vai ver algumas coisas um pouco grosseiras. Erros grosseiros, Sim, né? Então é meio que um acordo de todo mundo pra ninguém ficar muito mal na fita. Inclusive, vi vários relatos de jornalistas que estão lá do lado de fora dos portões querendo ver alguma coisa, de que a FIA tá muito, muito rígida com a segurança e com manter esse segredo. O post de hoje do Kim Millman era uma plaquinha, tipo, de todas as proibições de telefone, imagem, nananana, tu viu? Eu vi, e eu vi uns jornalistas do Auto Esporte e outros do The Race também falando de que eles estavam num lugar que aparentemente eles teriam permitidos, que era a 200 metros de um portão, e aí chegou a segurança, pediu pra eles ficarem a 300, e aí então tinha um pessoal que meio que não fez e já levou uma repreendida. Mas eu então, acho que assim, a gente tem que ver essas coisas com bons olhos. Sim. Porque uma coisa que eu acho muito interessante sobre a Fórmula 1 é essa vontade e esse trabalho realmente que muitos fazem de se proteger, de proteger o esporte, de proteger as pessoas, de proteger as equipes. E eu não tô falando de passar pano de coisas ruins, que infelizmente nessa história de se proteger isso também acontece. Mas tem um trecho muito legal de um podcast que a Mari Becker participou no final do ano passado do Motorsport, e ela comenta isso, e eu acho que se encaixa perfeitamente no que a gente tá falando, que é a forma como os pilotos levam as reclamações em relação a outros colegas quando eles têm algo a dizer aos comissários das provas. Então, assim, nunca fulano fez isso comigo, o Beltrano me disse tal coisa. Olha, eu acho que deveria ser avaliado a forma como tal coisa aconteceu. Tu nunca expõe o teu colega. Sim, tu sabe? nunca vai dedurar alguém ou enquadrar alguém imediatamente. E é uma coisa, é um contexto um pouco diferente, mas essa proteção, assim, olha, a gente não vai expor os erros grosseiros de ninguém. Todos estamos começando o nosso dia 1. É uma camaradagem. Hoje, sabe? Eu acho admirável se a gente puder olhar por esse ângulo e considerar que tá todo mundo ali pra se melhorar e que são os melhores, né, que estão pensando nesse novo carro e nessa temporada toda.
E assim, vamos falar a verdade, a gente já tá vivendo de migalha, né? A gente então, já tá. Uma semana mais, uma semana menos vivendo de migalha não vai fazer tanta diferença assim. Exato, e inclusive eu vi que o Sky Sports Itália divulgou vários números de tempo, esse que tu comentou do Gabriel, inclusive, Sim. e me chamou muita atenção que, por exemplo, a Alpine era o terceiro carro mais rápido. Porque isso é uma coisa legal de comentar, não são todas as equipes que estão testando hoje. Não, O que são acontece- 5 dias de teste e cada equipe pode testar por 3 dias, né? Exato, então ao longo dessa semana, de segunda a sexta, as equipes vão se organizar em dias diferentes, né? Exato, cada equipe pode escolher o dia que eles vão testar. Sim. E, enfim, me chamou muita atenção, mas aí eu pensei, então, mas isso faz completo sentido. Porque a gente vai chegar nesse assunto, mas assim, se a Alpine tá pensando de vender certas participações da sua equipe, que legal seria se ela aparentasse estar nesse momento como uma das equipes mais rápidas, não? Claro, também tem essa parte do show, né? Sim. Agora, Mas resumindo que são migalhas. Eu falei tudo isso pra isso, né? É muita migalha mesmo. E, obviamente, é muito cedo pra gente dizer qualquer coisa. E isso inclui o fato da Williams não estar participando dos testes. Eu me nego a não passar esse pano. Inclui. Eu vou passar pano. Pois inclui. Tu acha que inclui? Claro. Porque assim, Eles eu diria... não foram para quando vierem serem melhores. Tá. Eu vou acreditar nisso. Ó, Tá. eu vou te dizer uma coisa, tá? Tá. Pra mim, o James Vowles... Peraí, primeiro. Tá muito confuso isso. Vamos contextualizar. A Williams estava toda organizada para participar dos testes, assim como todas as suas coleguinhas de grid. E no final da semana passada, eles avisaram que eles não vão participar dessa primeira leva de Barcelona, porque eles estão com um atraso no desenvolvimento do carro. E aí, para não chegar nos primeiros testes com um carro subdesenvolvido, eles vão trabalhar mais essa semana e testar internamente o carro, para que então, em fevereiro, no Bahrein, na próxima semana, né, quando começarem os testes do Bahrein, então eles estejam lá plenos motores, literalmente, assim eu espero. E é claro que essa não foi uma decisão tomada há meses atrás. Eles fizeram livery de teste, os fãs escolheram a livery. Sim, a pessoa pode votar, né? Eu então, votei, assim, vocês votaram? com certeza não é uma coisa que está deixando a todos muito contentes. E é óbvio que é uma primeira impressão horrível. Dito isso, James Vowles, o chefinho, fez uma temporada do ano passado muito boa. Fez. E entregou coisas muito consistentes, mesmo tomando decisões bastante conservadoras sobre investimentos e melhorias no carro. Perfeito. Então, por isso, pra mim, por enquanto, ele tem um voto de confiança. Perfeito, eu concordo contigo. E como uma pessoa que gosta da Williams, eu também confio no trabalho do JV, dos pilotos, dos... E se a gente não toda a confiasse, galera. a gente ia fingir que confiava, né? Meio que isso também, né? Porque Meio que a nossa equipe não posso fazer muita coisa, gente. Exatamente. Mas eu Mas acho eu que a gente... confio mesmo. Mas eu acho também que a gente pode olhar pra isso com uma perspectiva completamente oposta ao mesmo tempo. Sim. Porque, tudo bem, a gente não sabe de nada, não vai conseguir ver nada do carro da Williams porque eles não vão estar lá. Ao mesmo tempo, é a única equipe que nos deu uma atualização oficial de como está o seu carro, que no caso não está. Que é uma das coisas muito boas que o James Vowles implementou. E ano passado a gente falou bastante disso. Inclusive tem um reel que ele teve uma certa relevância no nosso Instagram sobre isso. E as pessoas, no geral, adoram esse fato. Porque não é tão comum assim, apesar, né, da gente querer que seja sempre muito comum. Que é a transparência com a qual eles lidam com problemas. Não, eu concordo com tudo isso, mas não é aí que eu queria chegar. Ai, Giovana, mas eles falaram, olha, pessoal, nós estamos com um problema, olha, o problema do carro tá aqui. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Mas eu não acho que eles deram esse aviso por um apreço pela transparência. Eu acho que é porque eles precisaram avisar porque que eles não iam estar ali, entendeu? Isso pra mim é muito parecido com o que aconteceu em 2019, por exemplo. Que a gente também teve uma grande troca de regulamento e a Williams também perdeu os 2 primeiros dias de teste pré-temporada porque o carro tava subdesenvolvido. E pra muitos fãs, o carro de 2019, a.k.a. a estreia de George Russell, né? Era a pior Williams da face da Terra. Bom, olha, se é a pior Williams da face da Terra... Mas se já foi a pior, não vai ser essa que vai ser, porque a pior já foi aquela. Não vai ser desbancada. Olha, se é a pior Williams da face da Terra, eu não sei, mas que era o pior carro daquele grid, ele era. Ah, sim. E eu não quero dizer que o carro desse ano vai estar ruim só porque repetiu esse padrão. A Fórmula 1, ela sempre... Enfim, as coisas significam coisas diferentes e a gente não pode tratar isso como uma projeção linear, enfim. Mas a questão é que... Ao mesmo tempo que a única equipe que nos deu alguma informação sobre o seu carro é uma informação negativa. Dito isso, o quão simples é para uma outra equipe, uma Alpine, uma sei lá das quantas, qualquer equipe,
ficar na sua, ir lá e fazer o teste meio da sua forma, e às vezes o carro pode estar 1000 vezes pior que a Williams, e a gente simplesmente não vai saber, porque não tem como saber. Interessa prejudicar a imagem da Williams. Tu gostou que eu passei um pano no final do meu discurso? Não, arrasou. Eu já tava até estranhando. Fica dizendo pra todo mundo que quer o Alex Albon campeão mundial, e mas depois quer dizer uma coisa dessas. E quem não quer? Algumas pessoas não Helmut Marko. Christian Horner não quis. Helmut Marko não está mais na jogada. Agora vão se abrir portas na Fórmula 1. Bom, obviamente, né, a gente torce pra que dê tudo certo. Com todo mundo. Tinha uma livery belíssima que vai ser usada no Bahrein, porque a Williams só vai mostrar a livery, eu acho que é uma das últimas a mostrar, é depois... A livery oficial do ano, não a de testes, né? A McLaren também tá com uma livery, olha, eu sei que ela tá toda... escura, assim, tá toda preta, mas eu achei belíssima aquela livery, tá? Eu acho muito legal os livery de teste. E ela é de teste também. Quem mais tá com livery de teste? A Cadillac tá com livery de teste, não tá? Também é uma livery bem legal, que tem o símbolo deles grande na lateral. É, eu achei bem bonita. Eu imagino que a Aston também venha com uma livery de teste, porque a Aston vai mostrar no mesmo dia da McLaren. Ah, sim, quem não revelou ainda vai estar com livery de teste. Mas, é isso aí, galera. Enfim, e a Alpine, né, que está desfilando por aí carro com a sua maravilhoso. livery. Eu achei belíssimo. A RB eu gostei porque parece, eu não sou uma engenheira, muito menos uma aerodinamicista, né? Mas assim, Aí era só o que faltava tu ser uma aerodinamicista, Giovanna, ia ser um saco. Ia ser um saco mesmo, porque eu já é um saco eu não sendo. Então, esse nariz do carro, essa parte dianteira mais curvada, assim, fica tão bonitinho, gente. Parece os carros do Super Little Guys no Instagram, sabe? Que ele faz Photoshop nos carros. Isso é uma coisa de cuidar agora nos testes, que é Achei legal. uma gracinha, gente. É dar uma olhada. Quem achar ruim, tchau do Bifest. Já deixei o recado. Tem uma coisa agora nos testes que é bem legal de cuidar, que são como as equipes estão coordenando as mudanças nos carros. Então, como cada equipe fez uma leitura diferente de algumas coisas. Por exemplo, eu vi um post hoje de manhã, que eu não lembro de quem foi, que era como as equipes fizeram a leitura da saída de ar em cima do capacete. E era muito interessante ver, porque aí tinha uma Red Bull, tinha uma Mercedes, tinha a Audi, enfim, acho que eram 4 carros. E aí cada uma tinha entendido fazer de um jeito, nananã. E os carros dos testes até a Austrália vão mudar bastante fisicamente nesses componentes em especial, que estão diferentes em relação aos outros anos. Então isso é legal a gente observar e brincar de jogo dos 7 erros. Sim. Dito jogo dos 7 erros, Christian Horner está prestes a ser anunciado pela Alpine. Isso só 7, não tem mais erros. É modo de falar, né, gente? Então, tem muita gente especulando que o Christian está realmente prestes a ser anunciado pela Alpine. Eu fui estudar isso. E a Fórmula 1, ela liberou uma nota sobre isso, né? Então o que acontece? Não tenho um dia de paz, pois gripaloei. O que eu quero dizer com isso? Amei a livery da Alpine. Sim. Merch, amei. Eles estão com umas touquinhas de inverno cor-de-rosa. Aqui em Porto Alegre, maio começa a fazer frio, só para em outubro. Dá pra super usar touca. Mas fique muito à vontade, tu pode apresentar o Bifest de touca. Elas são belíssimas, só que não tem a menor condição de eu apoiar Christian Horner. A primeira vez que eu vi essa touca foi num stories que o Flávio Briatore postou. Recomendo, inclusive, ver os stories do Flávio Briatore, pra quem não assiste, que era uma selfie dele e do Franco bem sorridentes. Eles são besties, né? Mas o que eles têm essa vibe. Acontece que a Alpine pertence ao grupo Renault e também pertence a um grupo que se chama Outro Grupo, não sei se é uma coincidência ou não, que é composto por várias figuras célebres, tipo o noivo da Taylor, o Travis Kelce, o Patrick Mahomes, todas aquelas celebridades que voltam meio assim, acho que o Jordan, não tem? Eu não sei, mas... Aí alguém grande do basquete, desculpa. Tem aquele cara do golfe que é amigo deles também, enfim. Muitos o Rory notáveis. Mac, alguma coisa, eu não assisto golfe. Mas... Então o que acontece? A Alpine é 76% da Renault, 24% deste outro grupo que se chama Outro. Bom, acontece que o Christian Horner faz parte de um grupo de investidores que está interessado em adquirir o percentual do pessoal ali da Taylor, tá? Vou chamar assim, vai ficar mais didático. O pessoal da Taylor. E o que acontece? O pessoal desse grupo, dos 24%, já falou, olha, a gente tem interesse em vender sim, né? É um investimento para nós, então está sempre na mesa a venda. E aí, no dia da livery da Alpine, eles perguntaram pro Flá, Flá, e aí, vamos trazer o menino Christian? E ele falou assim,
não te digo que não e também não te digo que sim. Aquele jeitinho do Flá, né? O Flá, sim. Entendeu? Sim, uma coisa levemente escorregadia. Mas ele não negou, resumindo que ele não negou. Sim. E hoje, como a gente tinha falado, saiu essa nota no site da Fórmula 1, que é essa Explicando. nota que explica a situação e confirma a posição do grupo que está negociando o seu percentual de que sim, eles têm negociações na mesa, falam abertamente no nome do Christian Horner, que ele é uma das pessoas que compõem esse grupo de investidores. E uma informação que eu achei muito boa, que eu não lembro se tinha nesse da Fórmula 1, mas eu vi um pessoal da Sky inglesa comentando de que... Ai, devem estar felicíssimos. Nossa! Mas deles comentando do quanto valorizou esses 24% da Alpine desde que esse grupo adquiriu. E parece que mais do que dobrou de valor desde que eles compraram. Que legal! Então eles teriam muito interesse em liquidar isso nesse momento. Sim. Porque a Alpine é a Alpine, a gente não sabe o que vai acontecer com essa valorização durante essa temporada com troca de regulamento. E no então geral, eles teriam um extra interesse. Um grupo que faz isso no sentido de investimento já tem uma predisposição natural a estar, Sim. né, negociando isso. Sim. Não é uma coisa afetiva ou... Enfim. Bom, e aí o Christian Horner termina com mais uma esperança da gente. Porque ele gosta muito de fazer isso, né? Que aí, se vender, né, gente? Podemos esquecer a Taylor Swift no paddock, né? Isso aí. Podemos esquecer a Taylor. Dito isso, eu vi que tem novas atualizações do caso lá da Blake Lively com o Justin Baldoni. Parece que saíram mais umas mensagens de texto que colocam a Blake e a Taylor em uma luz bem desagradável. Então, eu não me atualizei disso ainda. Estou ansiosíssima, porque vocês sabem que eu adoro passar pano, mas a gente aqui fala a real, né? Tá, então, aí, assim, parece que ficou feia a coisa pro lado delas nesse momento. Não sei, preciso me atualizar hoje de noite. Provavelmente vou ir atrás do pessoal comentando isso. Tá. Mas enfim. Aí tu me atualiza também. Independentemente de tudo isso, eu acho que o sonho da Taylor no paddock cada dia é mais distante, né? Tá. E é isso aí, putz. Então tá, né, gente? Dito isso, vocês viram o Joe Alwyn lá no Hamnet? Dito isso, vocês já viram o filme do Timothée Chalamet? E o Marty Supreme a gente quer ver essa semana. A gente quer ver. De repente, hoje, no dia que esse episódio vai ao ar, a gente vai ver. É que a gente tem um grande problema aqui em Porto Alegre, que várias vezes os filmes que são indicados ao Oscar, eles só chegam nos cinemas depois do Oscar. No caso, o Supreme não, né? O Supreme tá lá. Não, a gente já viu o Hamlet, que a gente adorou. Isso aí. O Agente Secreto. O filme da Fórmula 1 a gente viu também, que por algum motivo foi indicado o melhor filme. Se ganhar de melhor filme, a gente vai fazer um protesto de silêncio. A gente não vai tocar nesse assunto. Porque daí é um pouco tipo, o né? Jerry Bruckheimer fez um lobby bem legal ali. Assistimos de olhos fechados, né? Que é uma pena, porque deveria ganhar de efeitos especiais, som. Pode ganhar de várias coisas. Isso, melhor filme eu achei meio forçação de barra. Melhor filme não vai ter como tá torcendo pra eles. Agora, dito isso, Wagner Moura, vamos que vamos. Vamos que vamos. Outra diva estrelada, Kim Antonelli, carregou a tocha olímpica. Tá? Tais quais Connor Story e Hudson Williams. Kim Antonelli marcou presença, vai ter Olimpíadas de Inverno no quintal da casa dele. As italianas gritando pros homens de Heated Rivalry: Sei bellissimi! Não gritaram pro Kimi. Se eu tivesse lá, a gente gritava pra ti, Kimi. Tu também? Sim. Eu acho certo. A gente pegava aquele trem naquela estação horrorosa de Bolonha, que é a estação de trem mais caótica da Europa inteira. Sim. Pra ir lá gritar, sei belíssimo pra ti, Kimi. Sim. A gente teria feito esse sacrifício. Tava lá com um conjuntinho. Acho que a irmã dele tava lá junto. Mas é que aquele conjuntinho é obrigatório, né? Até as luvinhas. As luvinhas que não podem Mas eu achei que o Kimi tava felicíssimo. Com direito. Imagina que legal, barra bizarro. Pô, achei legal demais. E, né, parêntese, o Bifest está fechado com a patinação artística nas Olimpíadas de Inverno, né? Sim, gente. Giovana. Exato. Eu já comuniquei isso no passado, mas o meu Império Romano pessoal é a rotina de Moulin Rouge da Tessa Virtue e do Scott Moyer nas Olimpíadas de Inverno de 2018. Tá. Sim, não existe um mês na minha vida que eu não assista aquilo de novo. Ótimo. Então fica aí a sugestão. Tem várias questões com a patinação. Tem as russas, tem as americanas, tem toda uma função. Sim. Agora, tava acompanhando lá as finais americanas pra ver quem que eles iam levar. Tem a Alissa que vai conseguir ir depois de ter ficado um tempo sem ir. Então, assim, gente, tô fechado com a patinação artística. Arrasou, vai nos atualizando daí, então, como é que o pessoal está se saindo, por favor. Eu vou atualizando vocês, tá, pessoal? Outro fato curioso que chegou a meu conhecimento. O fato curioso que chegou ao teu conhecimento, isso nunca te acontece, né? Temos um matcha boy no grid. Isso é verdade.
Porque assim, ó, a Rebecca Donaldson, namorada do Carlos Sainz, ela tava querendo emplacar o Carlos como um matcha boy há muito tempo. Ela tentou muito. Ela levou ele pra fazer pilates nessas férias. Mas, ó, isso eu acho certo. Eu entendo, às vezes tem que fazer a porta de entrada por outras formas. Mas ela não conseguiu, porque o Carlos Sainz, ele não está disposto. E o Team Vou falar a Torque- verdade. É verdade. E no Team Torque, que é o podcast da Williams do fim de semana de Mônaco do ano passado, estava ele, Carlos Sainz, com Alex Albon e com David Coulthard em um barquinho em Mônaco. E o Coulthard contribuiu pro Carlos não querer ser um matcha boy. Porque ele falou que, na verdade, o Carlos é um macho boy. Ele fez esse trocadilho. E o Carlos achou muito engraçado, né? E eu acho Toda que essa conversa surgiu porque o Carlos comunicou a todos que a Rebecca estava tentando torná-lo um matcha boy. E isso eu acho que inibiu o Alex Albon de, na ocasião, contar que ele é um matcha boy. Exato. Porque o Alex, ele bota pena, cacareja, bota ovo, mas não é galinha, né? Mas ele tem essa ele coisa tem cool. essa vibe matcha boy. Ele tem total matcha boy. Dito isso, precisou chegar Arvid no grid. Pra tá? já entregar o quê? Ele fez um TikTok inteiro sobre como ele é um matcha boy. Isso, segurando o quê? Um iced matcha na mão. Eu achei certo e achei muito emblemático o seu Arvid. Vou te dizer por quê. Sabe Deus como é difícil fazer alguma coisa sem uma latinha de energético na mão de um piloto da RB. É verdade. E ele estava com um matcha. Eu amei. Você está bebendo alguma coisa? Isso não é uma Red Bull? Como Eu assim? achei que foi uma exceção corretamente aberta. Sim, corretíssimo. Animadas. Animadas pra mais... Eu acho que eles iam fazer a união dos asiáticos, ele e o Alex Albon, pra, tipo, meio que espalhar a palavra dos matcha boys. Claro, eu acho também. Não tem alguém do matcha pra botar uma barraquinha num paddock? Pô, sucesso! Tu não ia tomar um matcha assistindo uma corrida lá? A quem interessa Arrasa. calar a collab da Coffee, fia? Oi? Sabe? Oi? Aí vamos organizar as coisas um pouco, eu acho. MBS. E eu acho muito legal a gente falar nisso, porque no último episódio a gente chegou até a comentar, tivemos uma pergunta sobre a demandada de patrocinadores da Alpine, e a questão é que, agora nesse começo de ano, tá todo mundo mostrando carro novo, macacão novo, merchandising novo, os patrocinadores também chegam e vão embora e trocam de equipe, e a gente comentou sobre a Microsoft sendo um dos principais nomes que tava saindo da Alpine. Claro. E o quê? 2 dias depois disso acontecer no Bifest, a Microsoft anunciou que ela tá indo pra onde? Pra casa, né? Pra casa. E está começando agora o Minuto George Russell. Porque eu vou dizer pra vocês, se existe uma coisa mais correta do que rir da própria história, eu desconheço. Eu acho que o George, ele faz isso muito bem. Exato. Ele viu a Microsoft e falou, o quê? Seja bem-vinda, minha amada, animado para essa reunião de PowerPoint. Ele deve estar recebendo pacote Office de graça? Deve. Isso aí é bom? Mas eu acho certo que ele receba, ele e o Kimi. Com certeza, ainda mais porque ele fez muito mais pelo nome do PowerPoint Isso. do que muita gente, né? Eu também acho. E eu achei muito bom o jeito como ele levou essa coisa, sabe? Tipo assim, é uma história que é meio engraçada. Ele foi atrás, assim, mas de um jeito... Poxa, que poderia ser um vexame. Ele tem vários PowerPoints na história dele, né? Tem dos melhores rookies, que no final ele chegou à conclusão que era ele mesmo, que eu também acho certo. Exato. Tem esse, né, dele conseguir Facts. né, ser conhecido pelo Toto Wolff. Ele se apresentou pro Toto Wolff através de uma apresentação de PowerPoint, né? Eu achei legal. Às vezes eles mudam a história dizendo que é um documento de Word. Mas eles também falam sempre que é um PowerPoint, e agora que foi anunciada a Microsoft... O próprio Jorge falou. O próprio Jorge fala que é um PowerPoint. Inclusive Eu o Jorge tô falando falou isso porque volta e meia nós recebemos correções Sim. que na verdade foi um Word. Bom, eles próprios falam que foi um PowerPoint, né? E a gente recebeu um hater também, um lover da Linux. Um usuário de Linux deixou um dos primeiros comentários do nosso vídeo sobre isso. Eu achei isso meio icônico. Eu vou avisar uma coisa. Não deveria, mas eu vou. Uma das editoras do Bifest, estou produzindo um vídeo que era o meu sonho fazer. Qual vídeo que você tá fazendo? Eu Nem me contou. Contei sim, Giovana. Eu estou produzindo um vídeo onde eu vou comparar o comentário do infeliz com o que está escrito na bio dele. Isso aí é bom, porque tem várias correlações. Só que eu tô juntando material porque eu quero ser cruel igual eles. Sim. Entendeu? Eu vou defender o Bifest. É verdade. Aí o que ela tá fazendo? Ela tá organizando esses prints, me mandando por WhatsApp. É pra ter um backup. Aí volta e meia chega tipo assim, nossa, mas que bosta. Aí tu vê o perfil assim, viva a Que vida de seja forma leve. leve. Mas,
Mas isso eu acho assim... Não vou falar mal de nenhuma profissão de ninguém. Não, mesmo que existam as 3 profissões que são as mais. Isso aí é o ranking, né? É. Mas enfim, nós não vamos falar. E eu digo que eu achei o máximo o garoto fã do Linux. Eu sou estudante da universidade pública, vivi com LibreOffice nas salas de aula. E tá aí, né? Sim. Sã e salva. Então eu tô aqui formada. Bom, mas... Além da Microsoft, que voltou para sua casa, né? Chegando aos braços de George Russell. Sim. O preparador físico do Carlos Sainz O também Gigi saiu, voltou para os braços do menino Oli Berman. E o Gigi é uma pessoa que conquistou o coração da Nação 55 de forma muito rápida. Porque quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei, nossa, parece que foi ontem que o Gigi chegou, né? Sim, foram 2 anos, né? Sim. De contrato com o time 55. Ele chegou no último ano do Carlos na Ferrari. Exato. E fez esse primeiro ano de Williams, vindo da preparação do Ali Berman na Fórmula 2. Exato. E o Gigi veio porque não é a primeira vez que tiram o preparador físico do Carlos Sainz. E esse é o Minuto Carlos Sainz, porque o primeiro que fez isso foi Max Verstappen. Oli Berman, será que você vai poder se comparar a Max Verstappen? Fica aí o meu questionamento, tá bom? Porque o físico do Carlos Sainz ser bom, nisso ninguém discute, né, pessoal? Aí, se nós vamos poder comparar, né, ovos com ovos, não sei. Mas o que aconteceu? Será que tem alguma conspiração que a gente possa fazer sobre o Oli Berman ter meio que se inserido na turma do pedal? Eu acho que não, isso. E o Oli deve ser um menino querido. Deve. Eu acho que ele deve ser um menino muito gente boa. Ele vê os stories do Bifest. Mas ele vê os stories de todo mundo. Taguem o Oli Berman nos stories de vocês, ele vai assistir. Mas eu acho que ele deve ser gente boa. Obviamente eu tô brincando, mas tudo isso pra falar que não é a primeira vez que acontece isso com o Carlos, né? O Max Verstappen também já pegou uma aquisição do Sainz. E esse sim, eram 7 anos? Eram 8 anos. Eu pesquisei aqui porque eu sempre me esqueço de como é que é o sobrenome dele. Mas é o Rupert Manwaring. Que ficou 8 anos com o Carlos Sainz. Na verdade, ele estreou na Fórmula 1 com o Carlos Sainz na sua primeira temporada de Fórmula 1. Ficou 8 anos. Inclusive, quem quiser ver a cara do Rupert, pode googlar, mas pode também ver o Drive to Survive. Aqueles primeiros episódios do Carlos Sainz, especialmente, mostra bastante ele em academia, ele chegando na Inglaterra porque ele ia começar na McLaren, aí ele vai no supermercado com o Rupert. Enfim, pra mim, eu me lembro muito dessas cenas. Sim. Mas enfim, ele ficou 8 anos com o Rupert, até que foi anunciado que ele trabalharia agora com o Max. Aí chegou o Gigi, que veio diretamente de trabalhar com o Oli Berman na Fórmula 2, que nem tu mesma comentou. E agora ele vai voltar para o Oli Berman. Pelo que eu vi, a confirmação que nós temos é do Team OB no Instagram. Eles próprios confirmaram isso. Porque eles já fizeram uma pré-temporada juntos. Então isso já era uma decisão, provavelmente já estava acertada no final da temporada passada. Sim. Porque o Berman fez um pedaço da preparação física dele no esqui. E aí já, né, nesse esqui, o Gigi já tava com ele. Entendi. E aí, por causa de uma foto na estação, né, o pessoal perguntou, então o fulano realmente veio, e daí eles confirmaram. Entendi. Então, sim, já estão trabalhando, já tá tudo em ordem. Mas uma coisa que eu acho legal a gente considerar é que essas coisas, elas são normais, sabe? Sim. Porque, puxa... Virou uma figura querida, as pessoas gostavam dele no time. É uma tristeza, né? Eu acho natural que a gente pense, tipo, poxa, o tamanho dessa perda pro time, né? Sim. Mas eu acho legal também a gente pensar que, apesar de ser o nosso lazer, a Fórmula 1 é o trabalho de muitas pessoas. E aquelas pessoas que estão lá trabalhando, eles são os melhores das áreas deles. Perfeito. Sabe? Então, assim, são os melhores alunos da escola de engenharia, que vão ser os engenheiros. Sim. São os melhores preparadores físicos, que serão os preparadores físicos, e assim por diante. E a gente sabe que o preparador físico também não é só... Tem essa questão do coaching mental do atleta também, que eles pegam esse papel pra eles junto. Da performance de uma mentoria, geral. Assim, isso. E... assim, eles têm que pensar na carreira deles também, né? Claro. Por mais que gostem, que gerem vínculo, e veja, o Carlos Sainz não é muito parâmetro pra isso, né? Porque ele continua seguindo as pessoas depois que as coisas se encerram. Porém, ele continua seguindo o Gigi. Isso deu uma reviravolta no assunto do nada. Eu fui lá ver, porque o coitado do Gigi teve que fechar o seu Instagram, né? É mentira que... Ai. E assim, eu não sei se sempre tá parecendo foi fechado. o letterbox do Hudson Williams. Ele teve que também
Porque as pessoas estavam falando. Eu não sei se ele já tava fechado antes e só eu não ia stalkear ele, mas eu lembro muito que no final do ano passado, quando ele e a esposa fizeram um chá revelação, que a esposa tá grávida. Sim, me lembro disso. O perfil Teve era aberto. Claro. Mas enfim, agora o perfil encontra-se fechado. Espero que ele não esteja tomando um hate desnecessário por ter... Claro. Né, pensado na carreira dele. Mas enfim, essas coisas acontecem, sabe? E quem tiver interesse por essa parte do coaching de performance, inclusive, tem uma empresa que foi fundada, a Hintsa, que foi fundada pelo Aki Hintsa, que é um finlandês, que inclusive já trabalhou com o Lewis Hamilton, trabalhou com vários atletas da Fórmula 1, e vários dos coaches de performance do grid são dessa mesma empresa. Inclusive o Rupert, ele o Gigi, eu acho que não, mas assim, tem uma entrevista muito legal do cara que era o coach de performance do Sebastian Vettel no Beyond the Grid. Ele foi convidado pra falar no Beyond the Grid sobre essa parte, então quem gosta desse tipo de coisa, eu acho que o nome dele é Antti, mas eu vou colocar aqui na descrição também pra quem quiser conferir, porque é um assunto interessante que a gente não costuma comentar muito também. Claro, eu acho muito legal isso. E eu acho que é mais um exemplo de como essas pessoas se conhecem e são figuras que circulam bem. Uma grande família. Hoje de manhã, quando começaram os treinos, eu vi que a Ruth, que hoje em dia é uma comentarista da F1 TV, isso. Ela fez a Trend de 2016 e na época ela ainda era engenheira de equipe, né? Ela trabalhava na Haas. Ela trabalhava como engenheira. Isso. E ela trabalhava na Haas na época e a capa do post é ela, o Gunther, e uma outra colega que eu não identifiquei quem era. E eu fiquei tipo, e depois ela saiu de lá, ela foi pra Red Bull, não foi? Ou eu tô confundindo? Eu não sei, eu sei que ela já trabalhou na Ferrari e também na Sauber. Tá, enfim, e aí circulou, etc, aí casou com um, aí agora casou com o outro, não. E agora ela tá na Fórmula 1 TV. Tipo, que amor, sabe? E todo mundo coexiste bem. Ou pelo menos a maioria. Sim, inclusive isso deve ser muito bom pro trabalho de agora dela, porque se ela quer conversar com um colega e tentar entender... Todo mundo para pra falar com ela. Todo mundo para pra falar com ela, porque é um pessoal que se conhece, é um círculo fechado, né? Claro, é isso aí. E agora chegou um momento mais aguardado, não sei se é o mais aguardado do pod, né? Novidade agora desse ano, mas a gente vai responder perguntas, né? É porque a gente gosta muito de conversar com vocês, a gente faz isso bastante ao longo da semana. Exatamente, e a Lu foi muito... a gente sentia a falta de ter um momento mais marcado a respeito disso aqui no podcast. E a Lu foi muito gentil e separou algumas perguntas pra gente falar por agora no podcast. É isso, a gente sempre abre caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue lá, nós somos o Bifest Podcast. E quem sabe a sua pergunta pode vir parar ou nos nossos stories ou aqui no podcast também. Assim como aconteceu com a Laís Isla. Ela pergunta, muito cedo pra acreditar que o George pode estar na luta pelo campeonato? E deixa eu ser justa, porque ela escreveu George, do jeito Bifest de escrever. Isso aí, Laís. Obrigada, Laís. Cedo é cedo pra achar de qualquer um. Dito isso, pintou o campeão George Russell. Eu já falei isso aí pra vocês. Mas eu achei, enfim, eu acho isso muito legal, porque assim, eu viralizei um comentário do Bifest hoje, quando... Ai, postaram o Jorge. Ai, o Jorge tá no carro. Eu escrevi, pintou o campeão. Tinha muitos likes. O povo clama por um campeonato de George Russell, né? Mas assim... vocês viram que é ele que tá aqui hoje? Ai, cadê? Aqui em cima. Tomando um cafezinho. Faremos isso em breve. Vamos, por favor. Mas, falando assim, brevemente, sim, é bem cedo. Mas eu acho que, como a gente não consegue falar nada sobre os carros, sobre outros aspectos mais técnicos, se a gente for olhar só para os pilotos, eu diria que o George tá na fase perfeita pra ele pelo menos disputar um campeonato. Eu acho que ele fez uma temporada incrível no ano passado. Uma temporada incrivelmente sólida. No começo do ano a gente tava um pouco, não apreensiva, mas a gente tava um pouco nervosa pelo George, porque a gente sabia que ele ia estar com o Kimi do lado dele, a gente sabe que o Kimi tem essa coisa de promessa e que ele ia ter que segurar a barra do lado dele. E que o Toto ia puxar muito a brasa pro assado do Kimi, e no final não foi tanto. Exato. Eu achei que o Toto foi bem correto nisso, eu pelo também menos achei. publicamente. E o George, ele inclusive defendeu o apelido de Senhor Consistência, né? Porque ele... Vocês lembram a quantidade porque de ele mereceu pódio e ele venceu ano passado? E eu acho que o George, ele venceu... Eu acho que o George, ele ganhou muito em consistência na última temporada. E tem acho que teve uma evolução em relação às performances anteriores dele. E pra mim isso mostra a maturidade dele, sabe? Porque ele tinha muitas coisas, assim, ele tinha muitos incidentes de corrida. Sabe? Sim. E não é só, ele vai ganhar, daí na última volta bate no muro. Daí ele ganhou, aí ele vai lá e é desclassificado. Sabe? Não era só isso, mas ele tinha muitos erros toscos, entre aspas. Estou falando toscos. E eu acho que no ano passado a gente viu pela primeira vez uma consistência, assim,
Bom, os ingleses diziam, né, que se o George tivesse num carro melhor, ele tinha feito uma campanha de campeão mundial simplesmente pelas posições que ele conseguiu chegar com aquela Mercedes, que a Mercedes não era um carro que estava tão bom assim, era o George que estava muito melhor. E Perfeito. que, inclusive, isso servia pra fazer uma comparação com o Kimi, que não é que o Kimi foi uma decepção, é que o Kimi não estava num carro excelente. Sim. Então, dito isso, apesar de que o George tem grandes colegas com quem ele vai competir, né? E assim, entra ano e sai ano, eu me nego a não incluir o Hamilton, o Leclerc nessa história, porque a Ferrari é sempre a Ferrari. Não está aparecendo um liquidificador. Quem achou que apareceu um liquidificador, viu só os primeiros 3 segundos do vídeo que a Ferrari postou. É verdade. Então, assim, o George tem muitos competidores que têm plenas condições de vencer o campeonato. Dito isso, eu, de verdade, acredito que esse é o ano do Russell e ficarei muito feliz se isso acontecer. Tomara que a Mercedes nos ajude com isso. E eu também trago o testemunho, na verdade, a aposta de um comentarista da Sky britânica, que é o Karun Chandhok, que ele era piloto da Fórmula 1, enfim. E ele também se consagrou como comentarista. Ele é uma figura muito respeitada na Sky, que é a principal transmissora britânica. E a aposta dele também é o George. Tudo bem que eles são ingleses e eles vão apostar nos ingleses. Mas poderia ter apostado no Lando, né? Podia apostar no Lando, exatamente. Alguns consideram Alex Albon, eu pessoalmente, mas enfim. Mas a aposta dele é o George, porque justamente ele considera que teve tanta evolução na última temporada e o George se mostrou um competidor tão sólido que ele apostou no George. Então, assim, temos um especialista do nosso lado também. Mas, enfim, essa é a nossa grande resposta. O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Sim, deixem a opinião de vocês nos comentários. Bom, a Matilde Leão mandou. Se vocês fossem uma era da Fórmula 1, qual seriam? E uma era de dominância, né? As pessoas vão tirar de contexto essa resposta. Desculpa, essa é uma brincadeira. A Matilde continua a pergunta. Eu vou ler a pergunta toda, tá? Tá bom. Se vocês fossem uma era da Fórmula 1, qual seriam? E quem acham que vai ser o melhor piloto em termos de evolução nesse ano? Achei bem legal esse Uma pergunta muito boa. Bom, eras favoritas da Fórmula 1, eu adoro aquela era meio dos 2012. Porque, assim, tudo bem, a gente tinha uma dominância do Sebastian, mas 2012 foi assim, olha, se eu tiver que recomendar uma temporada aleatória pra alguém que, quero assistir uma temporada completa de Fórmula 1, 2012, muito boa. E uma corrida Brasil 2012, né? Brasil 2012, sensacional, tá? E, enfim, eu gosto muito daquela era da Fórmula 1, que é uma era não tão distante, a gente consegue se identificar com algumas coisas dela, a gente tem muitas figuras conhecidas também que já estavam lá, né? E, enfim, eu gosto muito dessa era. Tá, e aí, quem a gente acha que vai ser o melhor piloto em termos de evolução? Eu acho que necessariamente isso depende do carro. Isso depende do carro, e eu acho que é diferente a gente avaliar a evolução de um piloto que já tá no grid há um bom tempo. Assim como a gente de um fez piloto do George. novato. Porque eu acho natural, por exemplo, que um piloto mais novato, ele vai ter uma evolução muito grande de um ano pra outro. Sim. Enquanto, por exemplo, assim, 2 pilotos que eu tenho certeza que vão vir melhores nesse ano do que estavam no ano passado, Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Só que vão ser evoluções diferentes. Provavelmente o salto do Kimi vai ser maior do que o salto do Oscar. Simplesmente porque o Kimi, ele tem mais a alcançar dos outros, ele sabe? tem mais ajustes a fazer do que o Oscar tinha. Inclusive, a Fórmula 1 fez uma arte há uns 2 dias ou 3, mais ou menos, que era o tempo de maturidade dos pilotos de cada equipe. Eu não vi isso! Então, era assim, a equipe com horas de corrida mais madura do grid é a Aston, que o Fernandinho carregou nas costas, né? Mas o Lance também é um piloto que a gente pisca e ele tá há muito tempo no grid, né? E, enfim, aí, obviamente, né, o Max, o Lewis, enfim, eles fizeram equipe por equipe, e a McLaren, ela é assim, sei lá, ela é a 6ª no ranking. Porque, sim, assim, claro. O Piastri tinha, tipo, 80 corridas, sei lá, era uma coisa assim, gente, eu não tô sabendo os dados aqui, eu tô contando uma coisa que eu vi, mas era assim, era menos, e isso me fez... É bizarro, o cara, tipo assim, quase ganhou um campeonato mundial, ele não tem 100 corridas. Isso me fez lembrar exatamente disso, sabe, o quão jovens eles são, e imaginar o espaço que existe de melhora para pilotos que já são excelentes. E isso vale para todos eles. Vale pro Arvid, que tá começando a fazer essa contagem esse ano. Vale para toda a turma de rookies do ano passado, que tem poucas corridas ainda no currículo, mas que todos eles evoluíram do começo do ano passado pro final da temporada. Então eu apostaria assim muito também no Gabriel, no Oli Berman, sabe? Eu acho que a turma dos rookies do ano passado
tende a ter uma evolução grande. Especialmente porque a gente viu alguns rookies, como, que nem eu falei, o Kim Antonelli ou o Zach Hadjar, que são rookies que pegaram pódio, que surpreenderam. Eu acho que o pessoal que ficou meio comendo quieto, não comendo quieto, porque assim, eu considero que tanto o Gabriel quanto o Ollie tiveram uma ótima temporada no passado. Eu também. Mas eu acho que vai gritar mais aos olhos se eles começarem a ter uma performance muito melhor esse ano. Assim como não vai chamar tanto atenção se o George Russell tiver uma excelente temporada esse ano. Porque a Ou primeira... o Oscar Piastri. Exato, porque a primeira temporada excelente, ela naturalmente vai ser mais atrativa, digamos assim, né? E o Lando, coitado, né? Porque o Lando, cheio de hater, agora nunca mais, aos olhos dos haters dele, vai fazer uma temporada como a que ele foi campeão, né? Sim. Mas, tenho que dizer que a bolha do Bifest se recuperou? Se recuperou dos haters do Lando. Não, e assim, foi um trabalho árduo, de até formiguinha. A gente já dividiu algumas vezes com vocês de uma forma mais superficial, mas assim, a gente chegou a um ponto que a gente teve que combinar entre si, olha, vamos segurar um pouco de falar da McLaren, porque a gente tava recebendo muita atenção negativa quanto a isso, mesmo que a gente falasse bem, mesmo que a gente falasse numa forma imparcial. É que não importava o que falasse. Se o assunto fosse aquele, vinham pessoas de todos os cantos e elas não falavam da gente, elas falavam do tema. Só que ficava um ambiente muito ruim, que a gente se sentia na responsabilidade, porque a gente tem essa responsabilidade de manter um bom ambiente pra quem tá ali, de fato, conversando, trocando nos comentários, que são vocês, que são as pessoas legais da nossa bolha, né? E assim, foi emocionalmente muito desgastante. Mas enfim, nós estamos muito felizes em ver que deu um reset na McLaren. A gente tá podendo falar de McLaren, a gente fez vários conteúdinhos deles porque essa a gente gosta da arrasou. McLaren. A gente sempre falou bem de Lando, de Oscar e de McLaren. E veja só, e dessa vez eles estão sendo bem aceitos. Olha que coisa boa. E nós estamos muito felizes que esse ano tá dando pra falar deles de novo num jeito legal. Sim. Bom, vamos lá. A última pergunta do dia. A Dayana Oliveira mandou: como vocês veem esses atrasos da Williams? Com esperança ou sem expectativa? Vai perguntar pra quem? Pra Luísa ou pra Giovanna? Eu tenho esperança, gente. Eu vim até de azul, o Williams. Será que a câmera tá lendo azul ou tá lendo preto? Acho que preto, mas tudo bem. Vamos que vamos. E é brincadeira, eu não tô de azul. Agora todo mundo sabe que é azul. Isso aí, né? Arrasei. Mas, olha, eu, sendo sincera, vejo com preocupação. Eu fiquei triste. Quando eu vi o negócio, chamei a Giovanna, fiquei triste. Várias de vocês comentaram que fui eu que gravei o Rio, né, falando do pronunciamento da Williams. O brilho sumiu. E várias de vocês disseram assim: Lu, eu também fiquei triste igual a ti. Eu tava até com a minha camiseta de Chile naquele dia, vocês acreditam uma coincidência? Ela não se trocou pra gravar o vídeo, era a blusa que ela tava usando. Mas enfim, e eu fiquei triste como fã. Óbvio que te dá um banho de água fria, porque eu tinha bastante expectativa de que o carro viesse muito bom. Eu acho que isso ainda não quer dizer tanta coisa, mas eu já tô um pouco mais cautelosa. Sinceramente, eu acho que eu acredito realmente naquilo que eu falei na primeira parte do episódio, sobre a Williams ter essa questão da transparência, deles explicarem aos fãs com preocupação sobre as coisas. Então eu acho realmente que se eles fizeram isso por prudência e considerando que é pra eles chegarem de fato competitivos nos próximos testes, então que seja assim. Perfeito. E por enquanto não tem por que eu não dar esse voto de confiança. Não, perfeito. Dito isso, não tô tipo esperançosa, eles estão só dando uma escondida de jogo, na verdade estão arrasando. Eu acho que não é o caso, entendeu? Vou ter que ver mais coisas pra poder pensar isso. E eu acho que tu colocou de uma forma muito boa, que é assim, foi um banho de água fria. Eu acho que independentemente da gente ter uma postura positiva ou negativa, foi um banho de água fria, acho que ninguém esperava isso. Especialmente a gente que sempre tem expectativas altas em relação a Williams, especialmente agora com o projeto do James Vowles, que tá dando muito certo, com a dupla Carlos e Alex, que tá dando muito certo. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente falou de 2019. Eu não acho que vai ser uma situação de 2019. Pelo menos eu espero que não seja. Mas, assim, eu acho que a Williams, ela tá muito diferente agora do que ela tava naquele momento. A Williams tava numa crise financeira, numa crise de gestão. Ela tava num projeto completamente diferente. Eu me lembro muito de uma entrevista... Até de troca de piloto, né? Claro! Assim, e isso faz muita diferença. O fato deles terem pilotos agora experientes, claro, vai também contar pra isso, assim como contou no ano passado. E, assim, eu acho que é uma questão... Eu lembro muito de quando o James Vowles assumiu a Williams, que ele deu entrevista falando que... tinha vários sistemas, assim,
de gerenciamento da empresa que não existiam. Tinham vários controles que eram feitos em planilhas do Excel velhíssimas, várias coisas que eles precisaram automatizar, não pra fazer uma coisa chique e automática, mas porque, assim, é o protocolo da indústria. Empresa, pro ano em que ela estava operando. É assim que a indústria funciona, sabe? Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho de base. Muito silencioso também, meio invisível. Exato. Então, eu acho que a mesmo que seja um problema parecido com o que ocorreu em 2019, a Williams de agora não é a Williams de 2019. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode seguir com esperança no nosso time, né, pessoal? E eu acho que eles não vão necessariamente ser o pior carro do grid só por conta disso. Também acho que não. Dito isso, ficarei com olhos bem abertos no Estamos Bahrein. na torcida. Estamos na torcida. Vocês viram que a Pirelli levou os pneus que a Williams tinha encomendado, né? A Williams tinha encomendado os pneus. São 25 jogos de pneus por equipe, Por equipe, e eles tinham escolhido bastante pneu macio. Aliás, uma distribuição... Querem andar bem rápido. Aliás, uma distribuição muito parecida com a da Red Bull, que a Red Bull levou. Pra mim faz sentido, mas... Gosto. Já pensou, uma distribuição muito parecida com as que o Fla escolheu. Eu ia ficar braba. Dizem que o Fla foi o terceiro mais rápido, mas é que o Fla quer vender, viu? O Fla tá querendo desovar com os 24%. Dito isso, espero surpresas positivas por parte da Williams no Bahrein. Isso é mesmo que tu tenha apostado que a surpresa do ano fosse da Aston, né? Eu já quero trocar o Agora a gente tá falando da Williams. Eu já vou avisar. Tá meio Teletubbies vibes, né? Eu falo isso como uma criança que amava Teletubbies. Eu não estou sendo hater. Eu também não. Gente, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Essa semana não tem livery nova. As liveries voltam a ser apresentadas a partir da semana que vem. Essa semana é só foco nos testes. É isso, e a gente vai se falando. O Bifest rola toda terça-feira ao meio-dia aqui no YouTube e também no Spotify. E 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós somos o @BeFastPodcast em todas as redes sociais. Se você ainda não tá em alguma das nossas redes, vai ser um prazer te ter por lá. Assim como é um prazer ter a companhia de vocês por aqui. Não esqueça de deixar seu comentário falando o que você achou do episódio, o que você pensa sobre as coisas que a gente comentou aqui. É isso. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem e qualquer dia desses aqui pelo YouTube. Um beijo! Tchau!